aí, galerinha do É Nóis na Mate. Estamos aqui para mais uma etapa das nossas aulas de reforço. O que nós vamos ver agora? Nós estamos na primeira aula de lei dos senos. Lei dos senos, lei dos cossenos, né? Temos essas duas aulas aí disponíveis para vocês, né? E ela serve para que você consiga estabelecer algumas relações entre ângulos e lados num triângulo qualquer e fazer um cálculo, tá? Fazer cálculos de lados, de ângulos, né? E o que a lei dos senos diz? A lei do seno diz o seguinte, ó. Eu não vou dar demonstração, tá? Nosso objetivo ao dar as aulas de reforço não é demonstrar, é fazer com que você entenda, com que você saiba utilizar, tá legal? E tem como a gente chegar, tudo que tem na matemática, tá? Tudo que você tem de fórmulas, tudo que você tem aí de informações, elas têm um porquê, elas têm justificativas, elas podem ser demonstradas, tá? Mas muitas vezes, para o aluno em si, que está numa escola, é importante que ele saiba a demonstração, dependendo do nível desse aluno é importante. Mas para todos os níveis é importante que você entenda o que está acontecendo. Isso é importante, tá? Então o que acontece? Ó, se nós pegarmos, ó o que a lei dos senos diz, e ela é bem simples. Se nós pegarmos o lado A e dividimos pelo seno do ângulo oposto ao A, pelo seno do ângulo alfa, nós vamos ter o diâmetro, ou seja, nós vamos ter 2 vezes o valor do raio. Agora, se nós pegarmos o lado B e dividirmos pelo seno do ângulo oposto ao B, no caso o seno de beta, nós também vamos ter 2 vezes o raio. E se nós pegarmos o lado C e dividimos pelo seno do ângulo oposto ao C, pelo seno do ângulo gama, nós também teremos 2 vezes o raio. Então reparem que eu tenho 3 razões aqui que elas são proporcionais, elas vão dar o mesmo valor. O lado sobre o seno do ângulo oposto, o lado sobre o seno do ângulo oposto, o lado sobre o seno do ângulo oposto, qualquer uma dessas 2 razões vão dar como resultado 2 vezes o raio. Puxa vida, se qualquer uma dessas razões vão dar como resultado 2 vezes o raio, então eu posso dizer que o lado sobre o seno do ângulo oposto é igual ao lado sobre o seno do ângulo oposto, é igual ao lado sobre o seno do ângulo oposto, que é igual a 2 raios. Então eu posso dizer que essas razões, tá? A sobre seno de alfa, B sobre seno de beta, C sobre o seno de gama, elas são proporcionais, porque elas vão te dar uma mesma razão de proporcionalidade. E qual é essa razão? 2 vezes o raio. Então significa que se eu dividir isso por isso, esse por esse, eu terei o mesmo valor. Se eu terei o mesmo valor, eu poderei, a partir de informações de um triângulo, usar essas razões e numa regrinha de 3, eu consigo calcular o valor que está faltando, que é justamente o que a gente vai começar a ver nos exercícios, nos exemplos e nos exercícios que a gente vai propor para vocês aqui. Então, o que é importante a gente definir então, para a gente fechar isso aqui? Num triângulo qualquer triângulo, as medidas dos lados são proporcionais ao seno dos ângulos opostos. As medidas dos lados são proporcionais aos senos dos ângulos opostos. O que significa dizer que elas são proporcionais? Elas têm a mesma razão de proporcionalidade. Elas te levam a um mesmo resultado. Tá legal? A razão de proporção é igual a 2R. Então a razão de proporção, essa razão de proporcionalidade, ela é igual a 2 vezes o raio. Ela é o mesmo valor de 2 vezes o raio, tá? Onde R é o raio da circunferência circunscrita ao triângulo. E a partir dessa relação, lá do seno do ângulo oposto, lá do seno do ângulo oposto, lá do seno do ângulo oposto, 2R, a partir dessa relação proposta na lei dos senos, a gente consegue fazer vários cálculos com informações em triângulos, desde que a gente tem um lado, o ângulo oposto, um lado, o ângulo oposto, a gente consegue, tá, estabelecer algumas relações. Com 3 informações a gente consegue chegar a valores no triângulo. É justamente isso que nós vamos ver nos nossos exemplos e nos nossos exercícios, tá legal? Então, galerinha, carrega agora o próximo vídeo, a aula 2. A aula 2 nós vamos ter o exemplo 1. Vamos lá, é nóis, carrega lá, vamos lá.